Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver? Não. Alguns sim, outros não? Tá compartilhando, Adriana, sua tela. Para mim, aqui está aparecendo a câmera de todo mundo. Para mim também. Adriana, está Para mim aparecendo as também. janelas. Que estranho, porque alguns estão vendo, outros não estão vendo. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui. E agora? Sim, tá compartilhando. Está compartilhando? Agora tá. Uhum. Tá. Então vamos lá, eu nem vou mexer mais, vou deixar. Segue Oi? assim. Isso, está compartilhando com a telinha do lado, mas segue assim mesmo, que eu ia falar. Vamos assim, beleza. Vamos lá, pessoal, para não atrasar mais, pedi tanto para não atrasar, acabamos atrasando. Vamos lá. Acontece. O assunto de hoje é diagnóstico de desempenho, gente. Por que essa live de hoje? Primeiro, a gente teve um cancelamento ontem por questões internas aí, compromissos internos de quem ia apresentar. E aí a gente insurgiu, né, com esse tema, porque é uma dúvida recorrente dos corretores, gerentes, sobre esse processo que é uma novidade para nós. Diagnóstico de desempenho é uma ferramenta de gestão que é muito utilizada, muito difundida em grandes empresas, para poder fazer uma aferição, uma medição, uma verificação do quanto as pessoas estão atendendo os objetivos da organização. Só que ela é reflexiva. A gente consegue mapear, através de diagnóstico de desempenho, tanto a parcela de responsabilidade do colaborador, quanto a parcela de responsabilidade da empresa. Por isso é que nessa altura do campeonato, que a gente está aí atuando, né, em várias frentes, a gente tem alguém com o microfone aberto, está dando microfonia aí, gente. Então, a gente utiliza essa ferramenta como uma oportunidade de melhoria. O que é oportunidade de melhoria? Baseado num diagnóstico, baseado numa análise, baseado num estudo que a gente faz daquilo que está vindo do corpo de colaboradores, a gente tem alguns insights, alguns indícios, alguns elementos para a gente poder atuar no nosso dia a dia. Com relação ao diagnóstico de desempenho, então, nós temos aí a oportunidade de saber o quanto a gente está atendendo, o quanto a gente está sob ponto de alerta, ou seja, é a oportunidade que a gente tem de verificar as nossas bases, os nossos processos, ou onde a gente realmente não atende. Por isso, essas três carinhas aí. Ou eu estou de acordo, ou eu estou com pontos de atenção de melhoria, ou eu não estou atendendo e eu preciso adotar algumas práticas para poder, de fato, atender aquilo que a empresa depende, né, e espera de nós, tá? As telas estão transitando aí, por favor? Alguém? Sim. Vamos lá. Joia. Então, gente, para entender, para a gente colocar todo mundo na mesma página, na mesma régua, o que é o diagnóstico de desempenho, quando ele vai ser realizado e quem avalia quem. Diagnóstico de desempenho, então, é uma ferramenta estratégica para os gestores mensurarem a performance dos colaboradores. E aí a gente verificar essa performance atende ou não a empresa que eu estou atendendo. Qual é a periodicidade que a INC, que nós aqui vamos adotar o diagnóstico de desempenho? Trimestral. Então, a cada 3 meses, todos os gestores vão sentar. Hoje a gente tem uma ferramenta, ainda é conhecida de poucos, mas a ideia é que ainda esse mês todo mundo tenha conhecimento de um drive que a gente criou na internet para poder termos acesso a informações comuns, para ser ferramenta de trabalho. Os gerentes, né, House, já estão utilizando. Ainda essa semana, os gerentes de parceria vão utilizar também. E daí para frente vai ser realmente um drive onde a gente tenha informações de interesse de corretor, de gerente, de diretor e até do presidente.
tem área ali de acesso para todo mundo, tá? Então, a periodicidade vai ser trimestral, a forma de controle está nesse drive chamado SharePoint, e quem avalia quem no diagnóstico de desempenho? Olha lá, ele está distribuído em todas as dimensões. O presidente, né, o Edinho, vai avaliar o diretor, vai avaliar o Rogério, vai avaliar o Tony. O foco da avaliação do Rogério e do Tony é o quê? Resultados gerais da INC, as estratégias e o planejamento de longo prazo. Então, lá na alta administração, a gente vai ter essa dimensão de avaliação. Quando a gente desdobra, então o diretor vai fazer a avaliação do gerente geral. Nós temos 2 gerentes gerais, Jimmy e Andréia. Então, Tony e Rogério vão avaliar também a Andréia e o Jimmy. Sobre o quê? Sobre metas e resultados dos segmentos gerenciais, ou seja, House ou Imob. Também vão avaliar em relação ao orçamento do setor, o que eles estão gastando para poder desdobrar essas metas que nós temos aqui. E sobre a eficiência das nossas operações, ou seja, está tudo funcionando como a gente espera? Nós temos aí equipes montadas, times prontos, treinados, performando do jeito que a gente espera? Além disso, desdobrando, Andréia e Jimmy vão ter que avaliar os seus gerentes. Então, o que eles vão avaliar dos gerentes? Estruturação das equipes, composição delas, metas e desempenho dos times em relação às vendas que a gente precisa fazer por região. Mais um desdobramento. O gerente, então, o gerente regional, né, que são os nossos antigos coordenadores, eles vão avaliar quem? Os corretores. E eles vão avaliar o quê? Eles vão fazer a gestão dos times, né, verificar como está a performance desses times, as estratégias de captação de leads que esses corretores estão tendo acesso, a gestão da carteira dos leads, né? Então, o funil de vendas vai ser avaliado pelos gerentes sobre todas as atividades dos corretores e, enfim, os resultados. Esses corretores estão vendendo ou não? Por quê? Esse é o propósito que a gente tem aqui dentro de, enquanto corretor vender, para o gerente entregar resultado para o gerente regional, para, por sua vez, entregar para o diretor e o diretor entregar lá para a alta administração aquilo que se espera de nós. Tá? Então, esse é o mapa do diagnóstico de desempenho. Alguns corretores falaram, Adriano, que bicho de 7 cabeças é esse? Isso é um monstro, onde eu sou engolido aqui? Gente, é muito simples, é muito fluido. É simplesmente avaliar a efetividade das minhas atividades dentro da organização. É o meu propósito aqui dentro. Eu vim aqui para quê? Bater papo, ficar no stand olhando para o tempo, fazer vendas. O gerente, por sua vez, ele fica batendo papo com os corretores ou ele gerencia as vendas. André e Jimmy, eles vão ser simpáticos com os gerentes ou eles vão cobrar dos gerentes? Por sua vez, o diretor vai, além de ser amigo, né, vai ser simpático também com seus gerentes gerais, mas vai cobrar deles a prestação de contas. Por quê? Porque eles também têm que prestar contas à alta administração, ao presidente, dentro daquilo que é gasto, daquilo que é empregado, daquilo que é estabelecido que a gente faça aqui dentro da construtora. O cenário atual, onde nós estamos? Olha, nós não podemos fazer a imagem desses 3 macaquinhos. Não estou ouvindo nada, não sei de nada, não estou vendo nada e também não falo nada. Não quero atuar, não quero saber, deixa a coisa acontecer por si. Isso não é, gente, admissível dentro de uma organização que é o sonho de quem criou a empresa, que investe muito dinheiro para a gente fazer na ponta aquilo que a gente foi contratado para fazer. As nossas empresas foram contratadas, estabeleceram em contrato uma parceria para fazer a coisa acontecer aqui dentro. Eu não sou empregado. Você não é empregado, mas você tem uma empresa vinculada à minha que presta serviços para mim. Então, a sua empresa realmente tem que performar. Ela tem que entregar aquilo que ela se propôs a fazer aqui. Porque senão, que parceria é essa? Seja ela de imobiliária ou de house, são empresas conversando sobre questões negociais. Você me admite, eu te entrego os resultados e você me paga. É assim que tem que ser, não tem como ser diferente, tá? Então, além das notas que eu tenho na avaliação de desempenho, no diagnóstico de desempenho,
eu vou ter que avaliar a estratégia e a execução daquilo que eu me propus. O silêncio, se eu não faço isso, se eu finjo que não vejo nada, não estou sabendo de nada, tem a última frase aí que ela é muito efetiva: o que não é medido não é gerenciado, e se eu não gerencio, eu vou para o buraco sem ver. Então, eu tenho realmente que eliminar ineficiências, eu tenho que gerenciar o meu negócio. Gente, isso é uma mudança de paradigma. A gente vinha aqui tocando o negócio da Inc. de uma forma mais sensorial, mais voluntária, mais na minha expertise do que no roteiro lógico da coisa. Eu tenho que mudar de paradigma. Nós estamos numa fase de extrema profissionalização. Quem chega hoje para ser corretor efetivamente não pode ser só corretor, ele tem que ser gestor de vendas. Eu canso de falar isso nos treinamentos. Quem chega para ser coordenador, para ser gerente, tem que ter visão gerencial. Não adianta ser o cara gente boa, o cara que lida bem com todo mundo. O foco é ser voltado a resultados. Então, a gente tem que mudar o paradigma para a gente ser diferente no mercado, já que a gente quer se especializar. Por exemplo, mudamos aí o prazo de pagamento das comissões, nós estamos melhorando. Isso agora é semanal, daqui a pouquinho vai ser por 3 dias, né? O diário. Então, assim, a gente precisa, de fato, retribuir o esforço que a empresa faz a nosso favor, porque eu só não posso ficar levando vantagem aqui quando eu não entrego uma vantagem, porque daqui a pouquinho não tem vantagem para ninguém. A gente entra numa celeuma aí de prejuízo que não tem condição de fazer nada, tá? A gente tem que entregar resultado dentro da missão, das metas que a empresa nos entrega. O que define um diagnóstico de performance? Tá? Então, esse diagnóstico de desempenho, de performance que a gente está aí, ele realmente é colocar os olhos sobre os nossos componentes, sobre os nossos elementos de produção, e aqui, no caso, os elementos humanos, e fazer uma radiografia completa daquilo que está sendo desempenhado. Ou seja, eu tenho que detalhar tudo que o time está fazendo, os processos, o sistema está funcionando bem. Eu tenho que identificar onde não está funcionando bem e atuar para que aquilo volte a performar da forma como se espera. Esses dados que eu colho, eles vão me ajudar a definir estratégias, eles vão me ajudar a atuar pontualmente. Por quê? Eles são elementos que vão me indicar, são os que a gente chama de red flags, né? As bandeiras vermelhas da administração. Eles vão sinalizar para mim onde eu não estou bem, como é que eu tenho que atuar, por que eu tenho que atuar. Então, esse diagnóstico de desempenho, algumas pessoas torceram o nariz no início, né? Poxa, mas eu vou ser avaliado? Gente, acolham isso com o coração, porque ao mesmo ponto que ele me expõe, ele expõe as minhas fraquezas, ele me dá elementos para que eu atue pontualmente nessas fraquezas. Isso aqui não é inimigo de ninguém, isso aqui não é dedo duro de ninguém. Isso aqui, como é a última frase aí, ele alerta sobre prioridades a serem trabalhadas. E por isso o título da apresentação hoje: oportunidade de melhoria. A gente não pode levar isso aqui com vaidade, a gente tem que levar isso aqui como oportunidade. Quando o meu gerente me chama e me explica, olha, eu acho que você tem que melhorar a questão dos seus treinamentos. É a oportunidade que ele está me dando de falar, olha, treine um pouquinho mais que você vai ficar 100%. A sua apresentação pessoal não está legal. Faz um corte de cabelo, a gente viu isso aí nos grupos esses dias, né? Faz um corte de cabelo diferente. Tenta usar aqui, ó, um sapato mais social para você ficar mais com cara de gestor de vendas, com cara de empresário. Isso são detalhes, gente, que a gente acha que são imperceptíveis, mas na visão do cliente, na visão de quem chega, todo mundo quer ser atendido com o melhor primor, né, com o melhor requinte possível. O cliente não gosta de vir aqui para poder ser tratado como ele é tratado por qualquer outra pessoa na rua. Ele vem aqui porque ele sabe que é um ambiente onde ele vai fazer um grande investimento, vai ser atendido por pessoas preparadas, por pessoas que são capacitadas para lhe dar o melhor feedback, e são pessoas que têm uma apresentação que identificam a empresa e o produto. Então, por conta disso, a gente precisa ser avaliado nesse ponto também.
Pensem bem, o cliente chegar e na hora de fazer a simulação, eu abro um computador que eu tenho que fazer uma manobra, eu tenho que remendar o cabo de energia do meu computador na frente do cliente. Eu abro a tela cai, por quê? Porque a mola, né, essa travinha que tem da tela entre o teclado está quebrada. Qual é a imagem que vocês acham que isso passa? Então, tudo isso vai ser pontuado lá no diagnóstico de desempenho. Tá? E aí, isso é para quê? Para me indicar, para falar que meu computador está quebrado, para falar que meu uniforme está sujo? Não, gente, é para identificar para vocês que o padrão que a empresa espera não é esse, ok? Vamos mais. A anatomia do diagnóstico eficaz, ou seja, colhi os dados, é como se eu tivesse ali, né? A gente lá na medicina forense, a gente faz lá, né? A gente pega aquele cadáver, né? Aquele corpo que está ali morto, aqueles dados que estão simplesmente ali num banco de dados, e a gente disseca isso. Lá na medicina é isso, né? É dissecar aquele corpo que está sem vida ali. Eu vou pegar esses dados, que são dados frios, e vou analisá-los para poder, com base na análise que eu fizer, eu levar isso a efeito, eu trazer um diagnóstico, eu trazer ali informações que vão ser úteis para a empresa. Então, ele é construído por camadas. À medida que eu vou dissecando aquelas camadas, que eu vou cortando, que eu vou analisando, eu vou trazendo análises críticas apropriadas. Então, é hora de eu pegar esse diagnóstico, definir o que eu quero dele, coletar as informações, analisar cada elemento e colocar a mão na massa, gente. Atuar. Atuar para quê? Para mandar as pessoas embora? Ora, eu tenho aqui um padrão. Vai embora quem não quiser se ajustar a esse padrão. É direito da pessoa não querer se ajustar ao padrão da INC. Mas também é direito da INC querer que quem esteja aqui dentro atue dentro dos seus padrões. A coisa é muito reflexiva. Quem está satisfeito, ajustado, alinhado, não tem que se preocupar. Às vezes tem uma oportunidade de melhoria, um pontinho na curva que, se eu mudar ali, eu vou performar muito melhor. Então, o papel aqui é levantar esses pontos. A gente precisa, então, estar com esse processo bem estruturado. É claro que essa primeira pesquisa ela foi um primeiro momento, uma primeira oportunidade que a gente teve, mas daqui para frente é uma sequência, é um ciclo, tá? Os benefícios estratégicos, então, da avaliação. A foto aí do lado é uma dinâmica que a gente fez lá em Uberaba, né, na semana retrasada, onde eu pude, mediante a dinâmica, dar um feedback. Então, a avaliação, o diagnóstico de desempenho, a maior riqueza dele, o maior insumo dele é o feedback. Por que eu preciso dar feedback? Primeiro, para eu ter redução de custos. Às vezes eu estou fazendo um monte de treinamento, gastando um monte de dinheiro, pagando palestra, seminário, curso, investindo em marketing, investindo em processos, e isso não está surtindo efeito. Às vezes a coisa seria muito mais simples. Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico, mapear as coisas para eu poder ter custos menores com resultados maiores. Uma outra oportunidade que eu tenho é fazer um alinhamento cultural. Muita gente que entrou aqui não sabia que o padrão é ter uniforme todo dia, é ter horário de atendimento todo dia, é ter abertura de loja todo dia, inclusive aos sábados e domingos. Então, eu consigo, mediante o diagnóstico, levar para essa pessoa que não foi bem pontuada essas informações. Olha, eu estou te dando aqui uma sinalização que é assim, e você tem que se ajustar. Certamente hoje o seu resultado, o seu desempenho não é favorável, mas eu já tenho certeza que na próxima pesquisa, daqui a 3 meses, você teve a oportunidade de se ajustar e vai estar ajustado. Por quê? Se não se ajustar novamente, a nota vai ser desfavorável. Além disso, eu tenho oportunidade de inovação contínua, porque quando a gente faz uma reunião devolutiva, isso aí é atribuição dos gerentes, né? Chamar cada colaborador, cada gestor de vendas que está aqui conosco e dar um feedback, eu tenho a oportunidade de colher também algumas sugestões para eu melhorar tanto o desempenho, quanto processos, quanto a atuação gerencial sobre aquele time. Então, não deixem de aproveitar a reunião com o seu gerente, a reunião devolutiva, para também trazer as suas visões, trazer também as suas contribuições. O ambiente, gente, é corporativo, ele é colaborativo. Se a gente não se manifesta, tem aí a frase, né?
que o Tony fala muito, o que que o calado quer? Eu não vou saber. Então, assim, é a oportunidade que eu tenho de me manifestar, de me colocar, de expor as minhas ideias, de trazer novidades, inovações, que às vezes o próprio gerente, a própria organização não colocaram os olhos sobre aquilo. Então, é reflexiva. O diagnóstico de desempenho, essa avaliação, ela tem dois pontos, né? Dois vértices. Ela olha pelo lado da avaliação crítica, mas ela olha também pelo lado da oportunidade de melhoria. Benefícios de uma avaliação de desempenho, de um diagnóstico de desempenho. É criar um programa de desenvolvimento individual para os colaboradores. Por quê? Eu conheço o colaborador, mas eu dou oportunidade dele se autoconhecer. Se autoconhecendo, ninguém quer ficar por baixo, gente. Ninguém quer ter desempenho ruim. Então, eu tenho que buscar o meu crescimento profissional. Mas, para isso, eu preciso que o meu gerente tenha clareza dos objetivos do que a empresa espera de mim. Se eu tenho essa clareza, eu tenho a oportunidade de melhorar o meu desempenho. Se eu melhoro o meu desempenho, consequentemente, quem está me avaliando vai ter um reconhecimento e vai me valorizar. E se eu me valorizo diante daquele processo que eu faço aqui, eu fico diferenciado no mercado. Ora, se eu passei a ser o cara mediante toda essa oportunidade que eu tive de crescimento, eu aumento a minha motivação e passo a desempenhar melhor como um profissional estrelado, como um profissional seguro, como um profissional de consistência. Cultura e confiança. Para isso, gente, eu preciso ser honesto, sincero, eu tenho que ser uma pessoa madura, eu tenho que ter uma amplitude profissional que me permita receber feedback e devolver feedback também. O diagnóstico sozinho não adianta, ele é um quadro, ele é um papel, ele tem informações frias. É aquilo que eu disse. Na hora que eu começo a analisar e atuar, com transparência, eu consigo trazer uma maturidade psicológica, mental, profissional para todo mundo que está envolvido naquele processo. É muito importante e fundamental, e por isso, gente, não pode imperar aqui a cultura do mimimismo. O gerente tem que ser sincero e honesto e direto comigo. E ao ouvir essas informações, eu tenho que ser sincero, direto e honesto com o gerente também. É assim que a gente constrói um ambiente produtivo. Por quê? Se ficar o mimimismo, não tem segurança psicológica, tem insegurança psicológica. Aí começa um revanchismo que não vai para lugar nenhum. Então, é um processo colaborativo, participativo, ativo e produtivo. Se eu não tiver essa visão, não adiantou nada o esforço que está sendo feito aqui para a gente dar oportunidade de crescimento tanto para o corpo gerencial quanto para os prestadores de serviço, aqui entendidos como gestores de venda da Inc. Assim que eu tenho esse mapa, todos os resultados estruturados, gente, esse ciclozinho PDCA aí, quem não conhece, pode me chamar no privado, pede um dia, eu vou lá no time, faço reunião com vocês. Isso aí é clássico da administração. Consiste em etapas de, com base nos resultados que eu colhi, planejar melhorias, adotar as melhorias, aí depois eu vou lá e vejo se as melhorias realmente foram efetivas. Se elas não foram efetivas, eu tenho que agir novamente, planejar novamente, fazer outra vez, verificar de novo, e onde não for bom, isso é um ciclo que não tem fim. A gente tem que pegar os resultados que a gente colheu no diagnóstico de desempenho e transformar em ações da vida prática. Porque só a falácia, só o discurso, só a letra fria, a gente usa isso muito no direito, né? Só a letra fria da lei, ela não sai do papel, ela não vira realidade, ela não vira fator social, ela não cria nenhum engajamento. Por quê? A coisa está fria lá onde ela foi estabelecida, tá? E aí, com base no diagnóstico de desempenho, é que nós estamos aí, ó, buscando treinamentos, reposicionamento de corretores, às vezes não está feliz num lugar, numa cidade, pode ir para outra, tá? E a gente tem que fazer ajuste de metas também. Por quê? Na medida que a gente diagnostica, a gente vê às vezes que o potencial do time é muito maior do que aquele que a gente esperava. Então a gente consegue ajustar. A gente consegue fazer um monitoramento constante para ver onde tem gargalos para poder atuar.
E mais, senhores gerentes, reconheçam o mérito e deem oportunidade aos corretores que se destacam, que desempenham, que performam, porque esses realmente estão aqui com seriedade e maturidade profissional. Aqueles que não têm seriedade e maturidade profissional, talvez, pessoal, ou ainda não caiu a ficha e tem que cair urgente, ou às vezes aqui não é o lugar deles. A gente tem que estar muito voltado a essa maturidade, esse profissionalismo que a INC espera da gente. Por quê, pessoal? A gente tem que encontrar um ponto ótimo. Processos e tecnologias sem pessoas, a gente tem uma alienação total do objetivo da organização. Mas também não adianta ter pessoas e tecnologia. Se eu não tiver processo, também não funciona. Por quê? Vão ficar ali batendo cabeça, cada um de um lado. E pessoas e processos sem tecnologia vão ficar patinando, né? Onde poderia potencializar, às vezes não potencializa, às vezes não chega, às vezes não aumenta, não maximiza. Por quê? Todo mundo quer ficar aqui para estourar de ganhar dinheiro, gente. Tem que passar daquela fase de, se eu fizer uma venda esse mês, está bom. O mar de vendas está aberto. Você vai ficar na areia? Você vai ficar molhando a ponta do dedão só? E aí, sinceramente, para mim é perder tempo, porque de repente seu negócio não é praia, o seu negócio é rio, é lagoa, é poça d'água. Aqui não, aqui é para o mar de vendas que a gente tem diante dos nossos olhos, que a gente tem a nossa possibilidade de atuar, tá? Chamado a atenção de todo mundo, gente, de todos nós que estamos envolvidos nesse mundo chamado INC. A gente precisa de planejamento. Então, se eu fiz um diagnóstico, se eu encontrei gargalos, se eu encontrei oportunidades, pontos de melhoria, vamos planejar ações efetivas. A letra fria da avaliação de desempenho, do diagnóstico de desempenho, não atende. Se eu tenho um planejamento, eu tenho que desenvolver, eu tenho que colocar em prática esse planejamento. Então, assim, é a todas as mãos, não é a algumas mãos, não é a mão do gerente, não é a mão do diretor, não é a mão do gerente geral, é a mão de todo mundo, principalmente de nós, enquanto estivermos como gestores de venda, corretores de imóvel. Por quê? É a gente que está sentindo a ponta, é a gente que tem o tentáculo mais longo lá no mercado. Então, a gente tem que trazer isso para dentro da empresa e desenvolver as melhores técnicas, melhores estratégias. Isso é fundamental, essa união. Ao fazer isso, fazer um planejamento bem feito e um desenvolvimento adequado, nós vamos superar as barreiras, os limites que a gente, de repente, tem imposto pelo mercado, ou, mais do que isso, as barreiras que nós nos impomos todos os dias de forma imprópria, de forma indevida. Precisamos sempre estar atentos. E a crítica, quando vem, porque muita gente vê o diagnóstico de desempenho como crítica. Se eu pego como ferramenta, eu vou bypassar essa dificuldade, eu vou bypassar esses rótulos, essas estigmatizações que colocam sobre mim. Mas para isso eu tenho que ter seriedade, maturidade e comprometimento. Use o diagnóstico de desempenho ao seu favor, pelo amor de Deus. Isso é para quê? É para que a gente potencialize o nosso amanhã, o nosso momento seguinte. Amanhã não preciso ficar esperando o mês que vem, não. É o meu momento depois da live. É eu já ter uma postura mais adulta, mais madura, mais comprometida, mais profissional. Eu trouxe 3 frases aqui do pai da administração moderna, né? É o Peter Drucker, ele faleceu em 2005, e ele fez uma releitura da administração lá de Henry Ford, Fayol, né? Lá do início da Revolução Industrial, ele trouxe novos conceitos para a administração moderna. Uma das frases, o que pode ser medido pode ser melhorado. Por que estão me avaliando? Porque eu vou pontuar para você onde você precisa melhorar. É a oportunidade que você tem. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não, então tá bom. O gerente está me falando hoje que eu estou ruim, ele vai vir mês que vem. Gente, não é mês que vem, não. É agora. É daqui a 10 minutos, é assim que terminar a live. Eu tenho que fazer o meu futuro ficar mais perto de mim. Se eu quero ser um grande profissional, eu já tenho que ser o grande profissional, nem que seja um projeto em execução de um grande profissional no próximo minuto.
Uma outra frase: a forma mais eficaz de gerenciar a mudança é criá-la. Eu não posso ficar esperando mudar amanhã, porque talvez alguém traga uma novidade para mim. Talvez alguém traga um modelo que eu vá copiar. Eu tenho que ser a minha mudança, eu tenho que criar a minha mudança. O responsável por mim sou eu. Não tem ninguém mais responsável por fazer toda essa engrenagem girar que não seja eu mesmo. Eu sou o parafuso da última engrenagem. Mas se esse parafuso quebrar, a engrenagem para, trava, todas as outras catracas vão ruir. Eu preciso estar consciente de que eu sou parte do processo. Eu não sou o problema. Eu posso estar sendo um problema, mas eu tenho toda a oportunidade de virar esse jogo, de solicitar um pouquinho de lubrificação e esse parafuso, então, passar a fazer parte de uma engrenagem produtiva. Cada um dos senhores, cada pessoa que foi lá e abriu o seu CNPJ, é um dente da engrenagem. Então, nós precisamos, de fato, atuar como elemento produtivo. Porque se for para atuar como elemento improdutivo, nós estaremos aqui nos enganando. Nós estaremos movimentando o esforço para jogá-lo no lixo. Eu acho que não é esse o objetivo de todo mundo, tá? Essa era a nossa missão, trazer essa visão sobre o diagnóstico de desempenho, que muita gente foi pega de surpresa. Poxa, mas você está me avaliando. E agora eu acho que todo mundo deve estar consciente da importância, da oportunidade e do caminho livre que eu tenho diante desses conceitos que foram passados aqui. Em nome da administração, a gente pede desculpas, porque isso já era para ter sido feito há algum tempo, mas o nosso processo ele é muito acelerado. A gente vai chegar no momento que a gente consegue fazer as coisas nos tempos certos. E por isso a gente está diagnosticando tudo e adotando melhorias em todas as áreas, tá? É em nome da IN que eu quero fazer esse convite para vocês, então. Participem conosco, porque isso sempre, a intenção é fazer valer a pena, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, eu já estou à disposição. Agradeço a atenção de todo mundo, né, e a boa vontade de estar aqui compartilhando com a gente hoje essa apresentação. Adriano, você está me ouvindo? Estou. Ei, bom dia. Então, assim, primeiramente, acho que foi, né, você foi pego de surpresa também hoje, porque a live era do Gabriel, né? E Sim. você desenvolveu esse tema que foi assim, dentro daquilo que a gente está vivenciando. Então, pessoal, eu não estou conseguindo. Acho que eu consegui aqui, peraí. Aqui. Eu acho que é muito propício ele ter trazido esse tema, porque é novo. A gente normalmente tem um obstáculo frente ao novo, né? É aquilo que você falou, você é avaliado. Não levem para o lado da avaliação, embora todos nós sejamos avaliados durante todo o tempo. A gente avalia, às vezes, o comportamento da mãe, às vezes avalia o comportamento da irmã, a gente avalia o porteiro do nosso prédio, a gente avalia tudo. A gente é um crítico inerente, né? A gente está aqui, é crítico o tempo todo. Então, assim, a avaliação ela precisa ser feita para saber se a gente está no caminho certo, se a gente está evoluindo. Agora, antes de tudo, o próprio nome já fala, é um diagnóstico. E quando o médico faz um diagnóstico, é para tratar a dor, é para tratar a doença, né? Então, se é um diagnóstico, os seus gestores vão dar esse feedback para que as falhas sejam curadas e para aquilo que você tem de bom seja enfatizado, difundido, mostrado como exemplo, entendeu? Então, assim, quantos de vocês, nossa, o que eu vi ontem lá no feirão, eu vi pessoas se esforçando para dividir conhecimento, se esforçando para ajudar um ao outro, vibrando com o que o outro estava fazendo, assim, achei lindo mesmo, achei bacana demais, eu fiquei muito feliz de ver o que eu vi. São um número grande de pessoas novas e todos eles se ajudando. Então, assim, é isso que a gente quer, é nesse ponto que a gente precisa chegar. E, logicamente, tudo tem um intuito, que chama-se resultado. A empresa só cresce com resultado.
Então, a gente busca o nosso crescimento pessoal, o nosso resultado para as nossas empresas individuais e, conjuntamente com isso, o crescimento da INC, onde a gente está inserido. Então, Adriano, obrigada por ter trazido maior lucidez e esclarecimento para o que se trata o diagnóstico. E, Laura, para a gente que está nesse projeto junto com o Rodrigo Faria, com a Cíntia, eu acho bacana você também, que está me ajudando nisso, você conhecer o diagnóstico, saber como é que é essa avaliação, até mesmo, sabe, Adriano, para a gente, eu sei que já foi validado pela VMV, já foi validado pelo Tony, pelo Rogério, mas eu acho bacana também, já que hoje a gente conseguiu essa abertura junto ao RH e ao DP para nos ajudar, que eles também olhem e vejam se tem alguma coisa para contribuir conosco, às vezes de uma forma mais sintética, às vezes de uma forma mais expansiva, mas, Laura, eu acho que vale a pena, Adriano está em Juiz de Fora, você marcar um horário com ele para que ele te apresente, entendeu? Eu acho bacana isso, para a gente levar isso para o Rodrigo e para a Kelly também. A gente já falou até sobre isso, o Adriano vai tratar direto com eles essa parte, que eles vão colocar lá no Bacana. Então, assim, gente, é para o crescimento, tá? Para o crescimento. Não levem isso como coração. Todos nós temos avaliação o tempo todo. Então, obrigada, Adriano, e era isso aí que eu queria passar para todo mundo. Eu também. Show, pessoal. Alguém mais quer completar? Eu acho importantíssimo, né? Quem não faz o diagnóstico de avaliação de desempenho, Adriana, assim, até na hora de você dar o feedback para a pessoa, fica vazio, né? Você não tem indicadores para poder dizer, porque eu acho que você não está indo bem, eu acho que você... Não, olha só, o que eu espero de você são esses resultados, estão aqui os seus indicadores, e é por isso que a sua performance está abaixo do que a gente espera. Né? Então, assim, não é o eu acho, a gente sai do eu acho para eu tenho certeza e está aqui os seus números. Muito bom, gosto demais. Verdade, importantíssimo esse novo momento nosso aí que a gente está trilhando. Parabéns, Adriano, foi ótimo. Obrigado, muito obrigado. Eu estou aqui na área também. Pode falar, Jimmy. Não, querido. Só assim, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Isso vai ajudar muito a gente desenvolver ainda mais nosso time, deixar o time cada vez com um nível mais elevado, que é isso que a gente precisa, é isso que a gente busca, né? A alta gestão, entendeu? Então, assim, parabéns. Obrigado pelo apoio de sempre, tá? Obrigado, gente. Pessoal, muitos corretores tiveram dúvidas, me perguntaram, assustaram quando a gente apresentou o diagnóstico. Fiquem à vontade para perguntar, tá? O momento é esse. A gente não pode ter ruído, a gente não pode ter impedâncias, a gente não pode ter resistência, porque é uma ferramenta de gestão. Ela vai ser útil para todo mundo, como a Andréia falou, Laura falou, Jimmy falou. A gente precisa realmente trazer melhoria de processo. E assim, ninguém chegou aqui pronto, formado. Eu não cheguei, por mais cursos que eu tenho na minha vida, eu não cheguei aqui pronto. Então, assim, eu estou me aprimorando cada dia e a intenção é essa. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, fique à vontade. Às vezes a sua dúvida vai ajudar o colega, tá? Tiver dúvidas depois, podem até me perguntar no privado, mas eu gosto sempre de compartilhar as dúvidas. Dúvida de um, às vezes, é dúvida de muitos. Tranquilo, então? Vamos lá. Agradecendo a participação de todo mundo, então. Quarta-feira a gente tem mais uma live, aí tem também uma indefinição, né? Seria o Neilson para apresentar para nós, mas parece que ele está com algum impedimento. Então, a gente vai definir e amanhã e depois a gente divulga quem será o novo apresentador aí da live de quarta-feira. Tá bom? Outra coisa, tiverem há um tempo aí, alguns corretores sugeriram alguns temas para a gente abordar nas lives. Mandem para mim temas também, porque eu já elenquei 20 temas aqui para o próximo trimestre, para o terceiro trimestre. Aquilo que vocês tiverem, que vocês quiserem saber, me mandem. Às vezes já está até contemplado, mas se não tiver, vai ser objeto de análise e apresentação das próximas lives. Combinado? Isso é muito bom, Adriano, muito Sim. bom, que às vezes a gente fica aqui preocupado com qual tema levar, Exatamente. e eles têm sugestões lá do dia a dia na ponta, né? Exatamente. E pode ter certeza que os temas que eu coloquei aqui são temas capciosos. Vão deixar a Andréia descabelada. Vamos lá. Né? Andréia, né? Beijo, pessoal, vou ter que sair Abraço. agora. Arrasou, Adriano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para todo mundo. Bom dia e vamos para cima aí das metas, tá bom, gente? Bom dia.